A graça e a paz, amados, aqui estou para trazer hoje sobre essa palavra. A importância de você conhecer as Escrituras para não ser enganado, amados. Nós vivemos em uma época onde há muita corrupção, amados, e principalmente aqui no nosso país, né, no Brasil. E nas Escrituras, no ensinamento das Escrituras também, infelizmente, há muita corrupção. E eu vim trazer uma palavra aqui para exemplificar isso e para enfatizar aqui a importância de você estudar as Escrituras, de você ler, de você estar sempre buscando conhecer mais o Senhor. Amém? A palavra se encontra em Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo 5 e diante. Vamos ler aqui alguns versículos, mas eu peço que você fique comigo até o final, porque é importante. Tito, capítulo 5 e diante, onde essa carta, Paulo ele escreve a Tito, porque Tito ia de cidade em cidade ali, amados, ele ia formando novas igrejas, né? Tito ele ia ali formando novas congregações. E então Paulo escreve essa carta para ensinar a Tito como deve ser o líder de cada igreja, como deveria ser o bispo, como deveria ser o evangelista, como deveria ser os membros daquela igreja. E então Paulo ensina a Tito sobre essas coisas. E vamos ver o que está escrito aqui, ó. No versículo 5 e diante, hein? Vamos lá. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. O que eu acabei de dizer, né? Vamos lá. Aquele que for... Aí ele fala como deve ser o presbítero, tal, vai ensinar. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. E este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendei-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-o com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amados, por que eu li essa palavra? Bom, como eu já disse aqui em outros livros, eu tenho o costume de, quando eu vou caminhar, fazer minha caminhada, ou quando eu vou para algum lugar que eu vou precisar esperar, num médico, em algum lugar, eu vou com o meu fone ali, eu vou ouvindo a Bíblia narrada, né? E ali eu consigo ouvir
em um dia eu sempre escuto 1, 2 livros da Bíblia. E eu estava fazendo minha caminhada e eu estava escutando Tito e eu prestei atenção nessa passagem, porque todas as vezes que eu ouvi essa passagem, amados, na época quando eu congregava, ela era usada para o povo, para que o povo não olhasse com bons olhos para os pregadores que subiam lá para pregar, para aqueles levitas que estavam cantando, para os líderes, né? Quando algum líder fazia alguma coisa que não era conforme a palavra, e algum membro falava alguma coisa, era usada essa palavra, né? Você tem que ter bons olhos, porque todas as coisas são puras para os puros. Você está sendo impuro. Perdão. Você está sendo impuro de estar olhando com esse olhar, de estar julgando. Só que, amados, só agora eu fui perceber que essa passagem ela não é para o povo. Essa passagem ela é para os líderes. Paulo está dizendo a Tito, como eu li aqui no começo, sobre o presbítero. Aqui, Paulo ele está falando como deve ser um líder da igreja. Então, e aqui mais abaixo, nós vemos que ele manda Tito chamar a atenção de líderes que estavam ensinando errado a igreja. Né? Estavam ensinando coisas judaicas, que estavam ensinando coisas que não são da sã doutrina, ou seja, de Cristo. Então, esses impuros que Paulo fala, essas pessoas que estão praticando coisas que não são puras, são os líderes. O que Paulo está falando a Tito é para ele julgar esses líderes que estão fazendo essas coisas impuras e chamar a atenção deles. Então, o que eu quero que você entenda, amado, com esse exemplo é a importância de você ler e conhecer a palavra. Durante todos esses anos meus de cristão, eu usei inclusive essa palavra com irmãos que estavam ali olhando para o erro de outro irmão ou para o erro de um líder e falando, para com isso, cara. Tem que olhar com os bons olhos, porque as coisas puras são puras para os puros, mas tu está sendo impuro, por isso que você está vendo o erro, quando na verdade essa passagem não é para isso. Quando na verdade essa passagem ela é claramente o contrário disso, para que a gente saiba. Aliás, Paulo estava mostrando para Tito, para ele chamar a atenção dos líderes que eram impuros, estavam ensinando coisas impuras no altar, ensinando coisas impuras à igreja. E essa passagem ela foi corrompida, amados. E começou a ser usada para o povo, como uma forma do líder poder praticar sua imoralidade sem ser julgado. Você entendeu, amados? Então, olha a importância da gente estar lendo, buscando a Deus e meditando na palavra, amados. Só assim o Espírito Santo vai nos mostrar o que Ele quer e a verdade. Não caia nessa de que a letra mata, não caia nessa de que o conhecimento ele é inútil. Não, amados. Você tem que ter o Espírito, você tem que buscar as coisas espirituais, mas você também tem que ter o conhecimento. Você também tem que conhecer a palavra de Deus. Não querem que você conheça a palavra de Deus para que possam continuar praticando suas imoralidades no altar. Continuar enriquecendo às suas custas. Quando você lê Timóteo, quando você lê as cartas de Paulo, você vê que os líderes das igrejas não eram ricos, amados. E Paulo, inclusive, manda que eles não busquem ser ricos. Não é pecado ser rico. Mas é contra a palavra do Senhor você ser um líder religioso e você ser rico. É só você buscar e ler. Não acredite no que eu estou falando. Leia Timóteo, as cartas de Paulo a Timóteo. Paulo ensina a Timóteo
também como deve ser ali, tanto os líderes como os irmãos. As cartas de Paulo a Tito, carta de Paulo às igrejas. Por que as cartas de Paulo? Porque Paulo foi o grande responsável por estabelecer as igrejas, né? Como nós temos hoje. Então, Deus usou ele para ditar como deve ser as igrejas. E é expressamente ali, amado, é muito claro, né, como deve ser o líder da igreja. Ele não pode ser rico, ele não pode ser dado ao vinho, ele tem que ser um homem irrepreensível, ele tem que ser um homem exemplo, né? Então, amados, conheça as escrituras para não ser enganado. Conheça as escrituras para que você não caia nessa palavra corrompida que está sendo pregada hoje em dia. Não são todas as igrejas, não são todos os pregadores, mas o lobo disfarçado de ovelha, amado, ele se disfarça muito bem. E se você só vai conhecer, se você só vai saber discernir ele conhecendo a palavra. Por isso que eu deixo aqui essa palavra, amados. Mergulhe na palavra. Conheça, busque o conhecimento. Hoje em dia tem Google, tem ChatGPT, tem Bíblia, aplicativo da Bíblia. Você consegue, aonde você estiver, estar estudando e mergulhando na palavra de Deus. Você que não tem uma boa leitura, escute a Bíblia narrada. Eu sempre escuto, amados. Eu já escutei praticamente todos os livros em pouco tempo. Escute a Bíblia narrada, é muito bom. Você que já tem uma capacidade maior de ler e assimilar texto, busque aí, leia a palavra do Senhor, busque estudos bíblicos, busque, você tem muitas ferramentas para buscar o conhecimento. E ao mesmo tempo, dobre seu joelho, faça o seu jejum, sua oração, busque ao Senhor. Cresça em espírito e também em conhecimento para não ser enganado e para viver uma vida reta nos caminhos do Senhor. Que a graça e a paz esteja com todos. Amém.